nós vamos falar sobre principais normas em saúde e segurança do trabalho para os pequenos negócios. A nossa convidada de hoje é a Karen de Aguiar, uma grande amiga, uma grande parceira de muito tempo aí. Eu gostaria que você se apresentasse, cara. Como eu disse, meu nome é Karen, eu sou técnica de segurança do trabalho, sou engenheira ambiental, sou engenheira de segurança do trabalho e tenho uma assessoria que dá suporte para as empresas nessa área de segurança e medicina ocupacional. Como é que é o nome da sua empresa? A Cetramed. Ah, Cetramed, é isso aí. Quem é do CAI aqui tá sabendo, né? Porque tá sempre vendo a cara. Somos parceiros já há longas datas. Eu vou começar então te perguntando o que são as normas regulamentadoras, as NRs, né? Tão conhecidas NRs, e quem elabora essas NRs, essas normas? Então, a norma regulamentadora é uma série de normas, né? Hoje nós temos 37 normas que são criadas por um grupo tripartite, né, de pessoas especializadas em segurança e medicina ocupacional, na saúde, né, do trabalhador, com o intuito de garantir que esse trabalhador entre na empresa, trabalhe na empresa e saia na empresa com saúde e com segurança. Né? Então essas normas elas têm essa finalidade. Tem empresas que se adequam a uma, duas ou três normas. Dificilmente vai ter uma empresa que se adequa às 37 normas, né? Que tenha que cumprir as 37 normas. Né? Tem normas específicas para determinadas áreas de serviço, igual por exemplo nós temos a NR32, que é uma norma específica para a área de clínicas e hospitais. Né? Nós temos a NR18, que é uma norma específica para a área da construção civil. E aí vai, né? Então temos normas específicas para determinados ramos de atividade. Então são uma série de leis, né, que são criadas pelo Ministério do Trabalho, que hoje é o Ministério da Economia, para fazer com que garanta a segurança do trabalhador, né, na sua vida laboral. Ah, legal. Já ia te perguntar isso, para que servia isso. Mas enfim, eu achei que era só para dar trabalho para os empresários. Então, na verdade é para garantir. O que acontece, né? Quando teve a Revolução Industrial, a gente viu um lado da indústria, um lado do empresário, onde a peça mais frágil, né, que era o trabalhador, sofria muitos danos. Né? Quem fez administração, quem fez segurança do trabalho e alguns outros cursos deve ter assistido aquele Tempos Modernos de Charlie Chaplin. Sim. Que ele demonstra muito isso, né? Tem a cena lá da fábrica, onde tem a produção, a esteira, onde o empresário fica aumentando a rotatividade lá da esteira para a produção aumentar. Né? Então, levando em consideração a isso, o dano que era dado à saúde do trabalhador era muito grande. Né? E perdia-se muito trabalhador por isso. Igual, por exemplo, eu falei agora da NR18, ela foi criada porque assim, a perda que a gente tinha na área da construção civil era muito grande, né? Acidentes gigantes. Né? Então, preocupado com isso, o Ministério do Trabalho criou-se essas normas para garantir que o empregador tivesse a responsabilidade de garantir a segurança e a saúde desse empregado. E muitas vezes o empresário, né, o empreendedor, acaba desconhecendo essas leis, essas normas, que na verdade ela não tem a finalidade só de penalizar o empregador. É importante ressaltar que essas normas visam garantir a segurança do trabalhador. Né? Mas é importante a gente entender que, infelizmente, no nosso país, a gente sempre fica pensando que tem interesse por trás das criações de algumas normas. Então, obviamente, a gente vê que tem algumas coisas que tem total sentido e que outras não tem, né, Karen? E aí, em regra geral, nós pegamos tudo, colocamos no balaio, nós empresários, falando, não, é tudo para nos ferrar, né? Então o empresário já nasce para se ferrar, então a gente imagina que... Normalmente eu ouço muito isso, né, quando eu comento com clientes, né, referente à norma que tem que ser cumprida. Na verdade, eu acho que também é muito a forma de que é apresentado, né, acho que é a forma de que é apresentado. Se você apresenta para o cliente, apresenta para o empresário, só um lado, né, de cobrança da norma,
realmente todo empresário ele vai ver isso como uma ferramenta contra o empresário, né? Mas se ele começar a olhar as normas, porque se ele garantir a segurança do funcionário, garantir a saúde do funcionário, e ele pensar que é o tempo que o funcionário fica menos fora da empresa, menos afastamento, menos doença, menos acidente, se ele contabilizar tudo isso, e no final ele for verificar que o preço do investimento em segurança é realmente um investimento, não é um custo, e ele for ver que o preço de um acidente, o preço de um processo trabalhista, um preço de um afastamento, realmente é um custo, porque é muito maior que esse investimento em segurança, o empresário ele vai ver as normas com outro olhar. Em regra geral, gente, infelizmente, o país que nós vivemos, ou felizmente, né, tem os dois lados, eles são eleitos por nós, né? Pessoas conscientes e infelizmente também uma grande parte de pessoas que não tenha consciência ou que tem simplesmente um lado. Não dá para falar quem está certo ou quem está errado. Nós estamos vendo aí uma briga de foice, uma hora a pessoa defende os empresários, na outra hora quer matar. Infelizmente é assim, a vida é assim, mas nós temos a prerrogativa de dar a nossa contribuição. Sim, né? Verdade. Se der certo, foi eu que ajudei, se der errado também, está tudo certo. Um funcionário é afastado por acidente de trabalho e não retorna na data marcada pelo médico, tentando assim conseguir estabilidade por afastamento superior a 15 dias. Qual o procedimento que a empresa deve tomar diante de tal atitude? Foi uma pergunta que nos enviaram aqui. Legal. Na verdade, o que a empresa ela tem que fazer? O funcionário tem um afastamento aí em período de 15 dias, a empresa ela já tem que deixar meio que programado esse retorno do funcionário aí no exame no dia do vencimento, né? Deu 15 dias hoje, então no dia do vencimento, antes dele voltar a trabalhar, então se ele teria que voltar a trabalhar hoje, antes dele voltar a trabalhar, ele já tem que fazer o exame lá para o médico avaliar se realmente ele tem condições de voltar a trabalhar ou não. Tá, mas esse funcionário não apareceu porque ele quer mesmo se afastar e ter essa questão da estabilidade. Nesse caso, a empresa tem as questões administrativas, né? Que seria o envio de telegrama. A empresa ela tem que registrar que o funcionário foi notificado de todas as formas. Né? Não tem como a empresa ir lá na casa do funcionário, pegar o funcionário pela mão e levar no médico. Né? Mas a empresa ela tem que deixar tudo registrado, que ela convocou esse funcionário, né, de todas as formas. Aqui de maneira bem prática, quando o funcionário ele é afastado, ele traz um pedido de afastamento pelo médico, sim, né? Sim, um atestado para aqueles dias. Em regra geral, se ele não trouxer outro atestado, você começa a lançar falta, né? Não tem muito o que fazer. O que é a PPRA e a PCMO? Eu acho que é PCMSO, né? PCMSO. Isso aí. PCMSO, você que perguntou, viu? PCMSO. Essa pergunta é muito boa, né? Antes de falar do PPRA e PCMSO, eu gostaria só de fazer um comentário que acontece muito comumente, né? Como eu disse, eu tenho uma assessoria e a gente é muito procurado pelas empresas para fazer exame avulso. O que é esse exame avulso? É uma empresa, normalmente uma empresa pequena, que não tem esses documentos, né, PPRA, e precisa fazer exame, ou porque ele vai admitir um funcionário, né, então ele tem que fazer o registro desse funcionário. Então ele precisa desse ASO, né, que é o atestado de saúde ocupacional, para apresentar para a contabilidade, ou ele fechou, sei lá, um serviço com o cliente, uma obra, alguma coisa, e ele precisa também apresentar esse atestado aí para o cliente, né, que é o atestado de saúde ocupacional. Então o que eu costumo falar para ficar assim de forma bem lúdica? Então vamos imaginar que o PPRA é o pai, o PCMSO é a mãe e o ASO é o filho. Dá para ter o filho sem ter o pai e a mãe? Vai faltar alguma coisa aí, né? Geneticamente falando. Né? Então o que é o PPRA?
É o Programa de Prevenção de Risco Ambiental. Ele é um documento onde vai um profissional técnico, ou um técnico de segurança do trabalho, ou um engenheiro de segurança do trabalho. Ele vai na empresa, ele vai conhecer as atividades que os seus funcionários executam no dia a dia, conhecer um pouquinho do processo. Em cima dessa avaliação, ele vai elaborar um documento, que é esse PPRA, com um descritivo dos riscos ocupacionais que esse funcionário XYZ está exposto, né? A gente tem uma grade de riscos ocupacionais, que são riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, ergonômicos, riscos de acidente, né? Então, em cima de uma tabela de riscos, é elaborado esse PPRA. Pronto, esse profissional técnico elaborou esse documento. Com esse documento, o profissional médico vai elaborar o PCMSO. O que ele vai fazer? Ele vai ver o risco que o profissional está exposto e, baseado nesse risco, ele vai determinar quais são os exames ocupacionais que esse profissional precisa fazer. Então, por exemplo, nós temos o José, que trabalha numa máquina onde ele está exposto a um ruído de, sei lá, 85 decibéis e ele trabalha 8 horas. A norma determina que ele pode ficar exposto a 85 decibéis 8 horas. Mas o médico quer avaliar se esse ruído está prejudicando a saúde, né? Porque o ruído não dá só perda auditiva, dá uma série de problemas. Ele mexe com todo o metabolismo, né? Inclusive potência sexual. Ô, louco! Cuidado, então, tá vendo? Ruído é um problema bem sério. Verdade. Então, o que o médico vai fazer? Então o José está exposto ao ruído, então vamos fazer que ele, para avaliar, ele vai ter que fazer audiometria. Então ele vai colocar lá qual é a periodicidade desse exame que ele vai ter que fazer. Então ele vai ter que fazer essa função, vai ter que fazer admissional, vai ter que fazer no periódico, vai ter que fazer no demissional, assim, para monitorar. Como eu falei no início, a norma ela determina exatamente isso, que o funcionário entre saudável, permaneça saudável e que saia saudável da empresa. Legal. Né? Então, o PPRA é o levantamento de risco, né? O PCMSO é a parte onde vai determinar quais são os exames a serem realizados, e o atestado, que é o ASO, né? É o casamento dos dois juntos. Vai constar a informação de um e de outro, vai dar o resultado do ASO. E o ASO avulso, né, daquela empresa que eu falei agora há pouco, que não tem esses documentos, ele não vai constar os riscos ocupacionais, ele vai ficar em branco. Ele não vai conter quais exames, dependendo, não tem risco, não tem como saber quais exames, né? E aí outra coisa que é muito importante, a norma determina que esse atestado de saúde ocupacional, quando ele é gerado, além dele, gera-se também uma ficha clínica, onde que a gente fala que é uma ficha de anamnese, né? Onde é registrado lá as antecedências do funcionário, se ele é hipertenso, se ele é diabético, como é a questão da saúde dele, e tudo isso gera um prontuário médico. Esse prontuário ele tem que ser arquivado por 20 anos. Né? Então, se você tem uma empresa, você tem contrato com a empresa, essa empresa ela vai guardar esse arquivo por 20 anos. Sim. Se você faz exame avulso, as empresas não têm essa responsabilidade com você, você não tem esse contrato com a empresa, né? Então você vai lá, faz o ASO e não tem histórico. Se você tiver um caso, um processo trabalhista ou algum histórico lá na frente, você não tem histórico, você não tem embasamento, você não tem... É o que eu vou perguntar agora para você que está nos assistindo aí, para a Karen responder aqui. Imagina o cenário. Um colaborador trabalhou para você aí 5, 10, 7 anos, não sei, trabalhou uma quantidade de tempo para você. E aí, de repente, você recebe uma ação onde ele está pedindo indenização, porque durante o tempo que ele trabalhou com você, ele desenvolveu uma doença, desenvolveu alguma coisa. E aí ele acusa a empresa como a empresa causou essa doença nele. Teoricamente, você tem que reembolsar. Se esse funcionário conseguir estabelecer que você é culpado, ele vai ter que reembolsar.
Que argumento você vai usar enquanto empresa para se defender? Fala aí, cara. Se você é uma empresa que tem a documentação, né, tudo bonitinho, que faz os exames tudo bonitinho, uma empresa que você tem contrato, que essa empresa guarda esse histórico tudo bonitinho, o que vai acontecer? Você vai ser acionado, né? E aí vai ver qual era a função desse funcionário. O funcionário que a função X, você vai ter o histórico dos documentos. Vai ter lá o PPRA e o PCMSO dizendo quais são, vamos imaginar no ruído, né, que eu falei agora há pouco. Qual era o decibéis da máquina, por exemplo, que esse funcionário trabalhava. Outra coisa, esse funcionário, quando ele entrou, se ele fez exame admissional, bonitinho, fez o exame de audiometria, já vai constatar se ele já tinha uma perda auditiva antes de ser contratado ou não. Se já tinha, quando o funcionário ele é contratado, ele já tem uma perda auditiva, isso não impede de ele ser contratado, tá? Pode ser feito um termo onde ele reconhece que já tem a perda e isso vai ser monitorado para ver até que ponto essa perda vai se agravando ou não, né? Mas se ele fez uma audiometria e deu lá que ele não tem perda, aí você vai olhar outra audiometria, também não tem perda, você vai olhando, não tem nada, peraí, né? Não tem nada. Agora, se você contratou ele já com uma perda e aí depois ele continuou com essa perda, não teve nenhum agravamento, você tem todo embasamento. Se você faz só exame avulso, você não faz a documentação, você não tem de onde tirar a informação. É isso aí. Não tem de Eu onde tinha tirar uma a informação. empresa aqui, há um tempo atrás, que sofreu um processo trabalhista, instalação de calhas, tá? E o colaborador alegou tanta coisa, disco de papagaio, hérnia de disco, mas acabou, o cara não tinha corpo para nada. Aí o próprio do juiz, né, ficou com dó, mas rapaz, você acabou na empresa, me acabei. A empresa me destruiu. A empresa tinha lá o PPRA, o PCMSO dos últimos anos e simplesmente o juiz observou que na atividade que ele fazia, tudo que ele estava descrevendo lá estava embasado, documentado e não tinha precedente que a pessoa estava pedindo. Agora, se a empresa não tem esse documento, meu amigo, sabe o que ela ia fazer? Sentar e chorar. Então, para vocês que tem aí, principalmente quem tem atividades peculiares nesse caso aí, gente, fica atento. Nós não estamos falando de nada absurdo. Você pode falar de valores aqui? Então, na verdade, depende muito. Se você tem uma empresa pequena, vamos imaginar que você tem, sei lá, até 5 funcionários, você vai pagar por ano PPRA e PCMSO em torno, estourando de documento, R$900. Nossa, né? Vale a pena. Que, então, assim, eu gosto de fazer conta. Você já dividiu quanto? 900 por 5 funcionários? E é que é igual seguro, gente. Eu sempre falo aqui, nós temos aqui na contabilidade um investimento altíssimo em sistemas. Nós temos na contabilidade um investimento em seguro. Por que eu invisto nisso? Graças a Deus eu nunca precisei usar. Inclusive meu seguro fica cada dia mais barato. Mas se precisar, quem é que vai garantir para mim meus direitos? Mas essa é a ideia, né? E constantemente a gente tem a busca de clientes aqui que estão buscando segurança. Quer dizer, você que está trabalhando no dia a dia aí, o empresário, infelizmente, ele é empresário, né? Se é dono de uma ME ou da Volkswagen, é empresário. Infelizmente, é assim que funciona. Então, você é responsável. Você, quando resolve empreender, você é responsável por um monte de coisa. Então, você tem que procurar se cercar de assessorias que dão respaldo, que dão garantia, um bom jurídico, uma boa contabilidade, porque o dia que você tiver algum problema, você está trabalhando tranquilo, calmo, você não vai ter, você tem a segurança de estar, lógico que você tem que estar com bons profissionais que te dê essa garantia, né? Uma coisa que eu gosto de falar muito para os nossos clientes, a Cetramed não vende papel, né? Os documentos são consequências do serviço, né? Nós vendemos assessoria. Então você vai ligar, você vai ser assessorado. Você vai mandar e-mail, você vai ser assessorado. Você vai mandar mensagem no WhatsApp, você vai ser assessorado. Então a Cetramed tem essa preocupação
de atendê-lo para que você não saia com dúvida. Qualquer dúvida, por favor, vá lá, consulte a Kali através aqui do CAI. Você vai ter com certeza aí uma orientação bem pontual que vai te ajudar e você opina aí o que é melhor.